e nós entendemos que a adimplência, quem paga em dia, está principalmente associado a questões de educação financeira, e é nesse foco, nesse intuito que a Voz atua. Na Voz, a adimplência vai de A a Z, ou seja, nós temos soluções completas que vocês vão poder conhecer também, se oportunamente desejarem ali passar pelo nosso stand e conhecer. E entre elas estão aqui as principais. Voz Acelera, um programa de mentorias. O Voz Educa, são cursos voltados para essa área. Voz Analisa, análise e inteligência de dados. Voz Previne, são ações de prevenção ao atraso de mensalidades. O Voz Negocia, Voz Negativa, Voz Protesta, Voz Judicializa. Ou seja, se você passou por todas essas etapas e ainda assim não resolveu, precisa judicializar, a Voz também faz isso. O Voz Assessora, um programa de assessoria em direito em várias áreas e também na área educacional, que foi de onde nós nascemos, mas hoje atuamos em todos os segmentos pelo país. E o Voz Conecta, que é um programa de atendimento omnichannel que funciona também desde as etapas internas nas instituições, nas empresas e dentro daquele modelo também de prestação de serviço. Grandes empresas brasileiras confiam na Voz. E aqui eu cito algumas delas pelo Brasil inteiro e há muitas delas também aqui dentro do nossa própria Imperatriz, como Unisuma, que está aí presente, Sebama, Coque, Dom Bosco, Artiseb e várias instituições pelo Brasil inteiro confiam na Voz. Os objetivos desta palestra para os senhores: acelerar a saúde financeira da sua empresa. Quero que você saia aqui com essa mentalidade e com uma cultura da adimplência sedimentada na sua mente, no seu comportamento e no comportamento da sua empresa, na gestão financeira da sua empresa. Você vai ter que entender aqui o que é essa cultura de adimplência e levar para dentro do seu negócio, para dentro da sua empresa. Quero lhe indicar os melhores processos e ferramentas a serem utilizadas. Implementação de um plano de ação customizado em seu negócio. Será que você já parou para implementar um plano de ação que vise saúde financeira na sua empresa, que vise pontualidade no pagamento das mensalidades, dos boletos, daquele produto que você vendeu, daquele serviço que você prestou, não é? E vamos lá. Primeiro, preciso compreender a inadimplência. Como está o cenário? Olhem, meus amigos, para esses dados alarmantes de inadimplência. Recentemente, a Confederação Nacional do Comércio publicou agora, em setembro, que a inadimplência nas famílias brasileiras atinge o maior nível em 15 anos. Uma inadimplência nada mais, nada menos de 30,4% de inadimplência, o maior índice nos últimos 15 anos na nossa história aqui do Brasil. Isso é preocupante, porque quando eu estou pensando em inadimplência, em pagamento em dia, e o nível de inadimplência atinge esse patamar, e o pior ainda, o endividamento das famílias, ele está estável, num patamarzinho nada mais, nada menos de 78% das famílias endividadas. E por que nós temos que estar atento a isso? E antes eu vou perguntar, eu falei aqui de inadimplência e falei de endividamento. Não vale para o pessoal da Voz. Quem responder a pergunta que eu vou fazer vai ganhar esse belo brinde, um copo térmico belíssimo, quem souber responder. Se não souber, vai ter uma repescagem no fim para ganhar esse belíssimo copo. E tem mais aqui no transcorrer da palestra. Quem sabe me responder, aquele que levantar a mão, a diferença entre endividamento e inadimplência, levante a mão e fale. Quem sabe? Não é possível que alguém não saiba. Josenildo, sabe, Josenildo? Peraí. Eu imagino que a inadimplência seja o
endividamento e atraso, né? Mais ou menos isso, né? A inadimplência, o endividamento e o atraso. Uma salva de palmas para Josenildo, que acabou de ganhar uma belíssima caneca térmica da Voz. Tem mais ali, viu, para o futuro. Parabéns. Obrigado. É um conceito aparentemente simples, mas importante. A pessoa pode estar extremamente endividada, ou seja, eu contraí uma infinidade de compromissos financeiros, mas eu não necessariamente estou inadimplente. Inadimplente você só fica quando atrasa o seu pagamento. Então tem muitas pessoas, 78% das famílias estão endividadas. Qual é o risco disso? Logo, logo elas vão se tornar inadimplentes, porque essas endividadas, elas vão trocando, ela pega empréstimo, ela cobre daqui, ela cobre daquela, ela vende um bem, paga uma coisa ali, paga outra acolá, mas uma hora a bomba estoura e aí ela começa a dever. Então a preocupação com o endividamento é, de fato, um ponto alarmante. Um dado também na área da educação, não sei se tem alguém aqui que é da área da educação, setor educacional, levante a mão, alguém? Não. Peguei um dado aqui também do ensino superior, que é curioso também, para a gente ter esse conhecimento. Lado esquerdo, cursos presenciais, ensino superior. Lado direito, ensino à distância. Esses dados são do SEMESP, que é o Sindicato dos Mantenedores do Ensino Superior de São Paulo, dados agora de 2025, e ele mostra aqui no azulzinho, ele mostra ali embaixo que nos cursos presenciais, rede privada, 28,2% de evasão de alunos, e do lado de cá, 40%, 40,3% lá embaixo, 2023, no EAD de evasão. Principal motivo de evasão, quem adivinha? Inadimplência. Ou seja, existem outros fatores? Existem, mas um dos principais é exatamente a inadimplência. Já falei sobre isso. Quanto maior o nível de endividamento, maior o risco de inadimplência da nossa sociedade brasileira. Qual o impacto da inadimplência? Não duvidem. Encerramos nossas atividades. Da pandemia para cá, o segmento educacional em diversos outros segmentos, e não estou falando de Imperatriz, estou falando do Brasil inteiro, um número gigantesco de empresas chegaram a fechar as portas porque não deram o devido cuidado com a questão de pontualidade nos pagamentos. Sempre que sai uma tela dessa escura com as letras brancas, tomem nota. Uma informação curiosa, são insights importantes para você pensar. A inadimplência, ela é como uma praga. Você não consegue acabar, debelar com a praga, mas você precisa usar remédios diferentes para manter a inadimplência sob controle e não o contrário, deixar que a inadimplência feche a sua empresa. Então, volto a repetir, a inadimplência é como uma praga, você não consegue acabar com a inadimplência, mas você precisa usar remédios diferentes. Ou seja, tem empresas que você vai visitar, você vai conversar pelo Brasil, não é aqui, em todo lugar, e você procura saber o que é que a empresa faz no quesito inadimplência. Ah, eu faço a mesma coisa há 10 anos, há 15 anos. Eu tenho uma pessoa lá no meu setor que faz a cobrança. E como está a tua inadimplência? Está altíssima. E você não muda. E a inadimplência é como uma praga. Se você não muda, a inadimplência vai acabar quebrando o seu negócio, quebrando a sua empresa, se você não mudar a sua mentalidade em relação a esse tópico. Conceito de adimplência, que é o que eu quero que vocês saiam daqui com isso firmado nas suas cabeças pensantes e inteligentes. Adimplência, no dicionário, vem antes de inadimplência. É isso que você precisa parar para pensar. Eu tenho que pensar no meu negócio adimplente e não pensar, nossa, eu tenho 1 milhão perdido que ainda não prescreveu e eu quero receber de volta. Depois que perdeu,
vou falar igual paraense, depois que perdeu, papai, já era. Você tem que fazer com que ele pague em dia, você tem que priorizar o pagamento em dia e fazer ações que estimulem a pontualidade. Essa questão de adimplência ou de inadimplência é uma questão de gestão financeira que você precisa ter, porque o cenário está aí, o endividamento está alto, a inadimplência está alta, e o que eu posso fazer enquanto gestor para me proteger, para proteger o meu negócio, a minha empresa, desse cenário de inadimplência, que é uma questão essencialmente cultural. Estou fazendo muito barulho assim? Ou tá bom? Então vamos. O conceito é esse aí, é você olhar para frente, parar de olhar para trás, papai, como eu dizia agora há pouco. Então tem uma visão de futuro, não de buscar o que perdi. Cansei de visitar empresas pelo Brasil que o diretor diz assim, olha Henrique, o meu problema não é o agora, o meu problema é o passado. Se você tem um passado de débitos, de inadimplência, é porque você não está cuidando do hoje. Você tem que cuidar do hoje para você não ter inadimplência. Isso é que você precisa colocar na sua cabeça e no seu comportamento como empreendedor, como gestor financeiro de qualquer negócio, da sua empresa, seja de pequeno, médio ou grande porte. Falta muitas vezes processo, aquilo que eu falei. Tem 15 anos que você faz a mesma coisa. Por quê? Porque você está preocupado em investir, eu quero crescer, eu quero investir em mídia, eu quero investir em marketing, as faculdades, os colégios, eu quero investir em prospecção de aluno, eu quero investir em equipe de vendas, eu quero vender a qualquer custo. Todo mundo quer vender, todo mundo quer crescer, mas se você não crescer com saúde, se você não tiver um processo bem definido, você pode estar até crescendo, mas o buraco da inadimplência pode a qualquer momento levar você para o fundo do poço. Então, cuide de ter processos para blindar a sua empresa do risco de quebrar, do risco de não ter saúde financeira. O grande dilema que eu estava falando, já estou falando desde o começo. Eu quero ter minhas prateleiras vazias, vender tudo que eu tenho? Claro que quero. Agora, adianta eu esvaziar minhas prateleiras com um processo de venda maravilhoso e também minha conta corrente ficar vazia? Adianta, falando em instituições de ensino que estou usando por base como referência, mas que se aplica a qualquer negócio, adianta eu encher as salas de aula e ter minha conta vazia? Acreditem, nós temos um cliente em São Paulo, 6 CNPJs, setor educacional. O diretor me falou, Henrique, se eu fechar 2 unidades minhas, a minha saúde financeira é ainda melhor. E por que ele não fecha? Por vaidade, porque acha que está encolhendo, porque ele fala que ele consegue encher as salas de aula dessas 2 unidades, se ele fizer um balanço, ele consegue encher as salas de aula de alunos inadimplentes. Então eu quero crescer, eu quero prospectar, eu quero vender mais, mas eu tenho gente que está lá, que eu estou vendendo, mas não está me pagando. De que é que adianta eu crescer sem essa saúde financeira? Problema, e aí começamos a falar do que fazer, tratativas. Principal problema, target mal definido. Você está vendendo para a pessoa certa? Você está tomando as precauções na hora de vender? Ou você está pagando a sua equipe de vendas e dizendo, vamos lá, vamos vender, vamos estourar tudo. E aí você sai vendendo e o vendedor bate cota, você paga prêmio para a tua equipe de vendas e depois não tem a receita correspondente daquilo que você vendeu. E aí, quem é que vai se afogar com target mal definido? Quem levou o produto e não te pagou, levou o produto. Ele teve a necessidade dele satisfeita. Quem vai se afogar é você. Então, tenha esse conceito de adimplência muito bem fixado na sua mente, volto a dizer, e no seu comportamento e na sua gestão. Ponto de partida, qualidade de crédito e análise de risco. Tem muito empresário, muito gestor que pensa assim, nossa, eu não vou gastar com isso. Existem várias empresas no mercado e, como destaque, falo do Serasa, que todo mundo conhece. O Serasa hoje tem uma riqueza, e não sou garoto propaganda do Serasa,
mas ele tem uma riqueza enorme de comportamento do devedor, de análise de risco. Utilizem esse serviço, não é custo, é investimento. Analisar a qualidade do crédito, analisar para quem você está vendendo, investir nesses processos vão talvez te trazer resultados muito mais saudáveis para o seu negócio, para a sua empresa. Disponibilize, obviamente, meios de pagamentos que sejam seguros e flexíveis. Você não é afã de vender para todo mundo, eu recebo cheque, eu faço qualquer negócio, eu não perco a venda, eu sou a empresa que vendo tudo. Mas será que o meio que você está usando, de fato, te garante a segurança do recebimento? Não, mas eu vendo de todo jeito, eu vendo no cheque, eu aceito qualquer negócio. Aceite, mas fique com muito cuidado no que pode acontecer se você vender através de qualquer meio de pagamento. Contrato de prestação de serviço, contrato de venda, ele é uma ferramenta essencial e extremamente subaproveitada por você, empresário, por você, empreendedor. Existem contratos que advogam contra a empresa e uma enormidade de empresas fazem isso. Eu tenho um contrato que advoga contra mim. E aí eu vou dizer a você, se a lei disser, que obviamente isso é fictício, se a lei disser pode prender o inadimplente após um dia de atraso, aí você vai achar um absurdo. Nossa, eu vou prender o inadimplente que atrasou um dia? Não, você não precisa prender. Mas se a lei disser que pode prender o inadimplente a partir de um dia de atraso, bote isso no seu contrato. Eu posso prender você se você atrasar um único dia. Aquilo dá medo para as pessoas. Se você vai fazer ou não, vai ser uma decisão sua. Mas você tem isso a seu favor e não coloca no seu contrato. Não, porque é agressivo. Agressivo é ele levar teu produto, ele levar teu serviço e não pagar. Isso é agressivo. Agora, você usar tudo que a lei permite para amparar e proteger o seu negócio é de extrema importância, é essencial para a sua gestão. Então, faça também um contrato com especialistas. Às vezes você tem aquele advogado amigo da família. Ele é criminalista, ele é trabalhista, mas será que ele conhece do teu negócio? Então, procure advogados ou empresas. Ontem falava aqui a Mota e Silva Advogados, que tem ali várias áreas com especialistas em todas as áreas. Procure empresas que te possam dar garantia de que você está com um contrato de fato de acordo com aquilo que a lei te permite fazer. Então, é comum contratos feitos Ctrl-C, Ctrl-V por especialistas em outras áreas divergentes das suas. Dados cadastrais. É fundamental, às vezes na pressa de vender, isso vai dificultar, eu tenho que pegar os dados dele, tenho que pegar a comprovação de onde ele mora. Olha, cuidado, tem muita gente nesse cenário de endividamento que já compra, que já contrata pensando em dever. Ele te dá os dados que não são verdadeiros, você não exige comprovante daquilo, você tem que ter dados comprovados. Uma das principais dificuldades de se receber do inadimplente é exatamente a não localização do devedor. Se você não localiza, aqui tem vários advogados que vão reforçar o que eu estou dizendo. Se você não localiza o devedor, não há processo. Então, e aonde é que você está errando? Lá no começo, eu estou dando crédito para qualquer um e eu não estou buscando informações cadastrais com comprovação que minimizem as chances de eu não localizar esse devedor. Faz sentido até aí? Estou vendo alguém ali olhando, tirando foto. Acho isso bacana porque você está levando insights para o seu negócio. Vamos lá. Monitoramento e detecção precoce. Muita gente acha, não, tecnologia é um saco, eu tenho planilha lá, minha pessoa lá do financeiro tem um controle de tudo. Quanto mais informação você tem, você minimiza a chance de errar. Você vende para as pessoas que já te passaram o calote e você continua vendendo para ela, porque você não tem dado histórico, você não tem informações cadastrais, você não tem ferramentas que te ajudem a detectar precocemente onde você precisa ter cuidado.
Você já sofreu, atua no Brasil inteiro. Eu conversava com o dono de uma distribuidora aqui de Imperatriz essa semana. E ele dizia para mim assim, olha Henrique, eu atuo em várias áreas. Eu distribuo pelo Pará, Tocantins, Piauí e aqui no Maranhão. E eu perguntava para ele, onde é o teu maior cenário de inadimplência? Ele disse, não, eu não sei dizer, hoje eu tenho um percentual X de inadimplência. Mas aonde é a tua área maior de risco? Se você tem informação, se você tem de fato monitoramento, se você usa a tecnologia a seu favor para que você tenha esses dados precocemente, você vai com mais cuidado, com mais cautela, com menos sede ao poço. Então você precisa lançar mão de ferramentas que te auxiliem. A Voz, dentre aqueles vários serviços, existem outros no mercado, mas ela tem um serviço completo também de análise e de inteligência de dados que podem assessorar bastante a sua empresa. Automatize lembretes e notificações. Hoje vários ERPs, vários sistemas fazem isso. Lembrar as pessoas de que elas estão devendo, de que vai vencer. Eu estou falando ainda de ação precoce, de adimplência. Avisar as pessoas é importante, mas é importante avisar na medida certa. E aí entra uma coisa chamada, que nós vamos falar aqui na frente, de segmentação de inadimplentes. A Voz também tem um serviço, Voz Conecta, onde você consegue conectar vários canais de comunicação com os teus clientes. De uma forma, um nome bonito, muito utilizado, Omnichannel, onde você consegue conectar os vários canais e fazer um acompanhamento de uma comunicação profissional, respeitosa, segura com os seus clientes. Incentivo à pontualidade. Eu aqui pergunto, não sei se alguém poderia me falar sobre isso. Desconto de pontualidade. Tipo, eu tenho um serviço que é um serviço de pagamento recorrente. E aí eu dou um desconto de pontualidade com o objetivo de estimular a pontualidade. Quem aqui acha que o desconto de pontualidade ele é algo bom para estimular de fato a pontualidade? Alguém aqui acha que é bom, que não é bom? Acha que sim? Alguém mais acha que é bom o desconto de pontualidade? Josenildo, é bom? É bom o desconto de pontualidade? É uma coisa que você precisa avaliar na sua empresa até que ponto é bom. Pode ser, pode não ser. Você tem que ter análise do seu negócio para saber se é bom, se não é bom. E aqui eu vou falar de um grande grupo educacional também, que serve de exemplo. Todo mundo já ouviu falar aqui do Mackenzie. Mackenzie é sistema de ensino, é faculdade, é colégio, é presbiteriano, uma baita instituição. Eu tenho uma filha que estuda lá, em São Paulo. Ela faz arquitetura. É caro, não é uma medicina, mas dói no bolso, dói que dói. E não tem um desconto de pontualidade. E eu não atraso uma e não tem desconto de pontualidade. Conversei com o gestor deles, uma autoridade no assunto, um cara que até escreveu um livro Evitando a Evasão, chama-se Miro Severiano. E eu perguntava para ele, mas poxa, Miro, por que o Mackenzie não dá um estímulozinho para quem paga em dia, dá um desconto de pontualidade? E aí ele dizia assim, Henrique, 85% dos meus alunos pagam em dia. Se eu der 5, 10% de desconto, eu estou dando 5, 10% do meu faturamento para quem já paga em dia, para quem tem a cultura de pagar em dia. Um cara que atrasa, você pode dar 50%, ele vai continuar atrasando, porque ele vai querer pagar só lá no fim de todo o processo, lá depois do raio que o parta. Agora, volto a dizer, é proibido dar desconto? Não, pode ser, avalie o seu negócio, até que ponto você pode estar comprometendo a sua receita para estimular quem paga em dia a pagar em dia. Uma prática muito legal que eu vi algumas instituições, algumas empresas fazendo, que trabalham com esse modelo de recorrência, de pagamento mensal, é parcela sorteada. Olha, todos os clientes que tiverem com o pagamento em dia vão concorrer a uma mensalidade, a uma prestação premiada. Eu vou sortear 4 mensalidades premiadas para todos que tiverem em dia. Aí sim, quem já paga em dia está sendo prestigiado por pagar em dia, ter a chance de concorrer a uma parcela premiada. Então vai aí uma dica que pode ser importante ou não dentro do seu negócio.
avaliem para ter certeza disso. As exceções são as maiores destruidoras dos bons hábitos. Anote isso aí. As exceções são as maiores destruidoras dos bons hábitos. Você cria regra, você cria forma de pagamento, mas chega lá um filho do amigo, do primo do teu irmão e diz, me dá uma condição X, diferente, você tem uma regra de desconto, mas aí você abre a exceção. Quem recebe a exceção começa a virar o que chamam lá no direito de, como se fosse uma espécie de jurisprudência. Eu já tive uma exceção, agora o ano que vem eu quero de novo essa mesma exceção. E se ele quer de novo, além dele, ele ainda diz para os outros, você que é besta, que não foi lá e falou com o seu João e ele me deu uma condição diferenciada. Acaba com esse negócio de exceção. Comprou, tem que pagar pelo pé. Acreditem, quanto mais você é firme e rígido em crédito, em processo de cumprir regra, criar regra, menor a sua inadimplência. As pessoas acham, muitos empresários acham que, não, eu vou facilitar porque eu preciso crescer, Henrique, eu tenho que aliviar porque a população está endividada. Mas aquele que cobra dele com vontade, ele paga em dia, ele paga tudo certinho. E você é o bonzinho. Por falar em bonzinho, daqui a pouco nós vamos falar dessa senhora boazinha. O cidadão está com fome lá no meio da rua e ele bate na minha porta e diz, moço, me dê um prato de comida. Aí eu com essa barba, cara de velho, de brabo, aí eu falo para ele, não rapaz, tem nada para você não, vai embora. E ele continua, bate na outra casa, um outro vai lá e também não dá nada. Aí ele bate na casa de uma senhora, pense uma senhora boazinha, que disse, nossa, o senhor está com fome, foi lá dentro, pegou um prato para ele, pegou um sanduíche lá do Fumaça, e disse, não, eu estou com um sanduíche aqui do Fumaça, e eu vou dar para esse pobre pedinte. Só que a fome dele vai continuar depois, matou naquela hora, depois ele está com fome de novo. Aonde é que ele vai bater? Na minha casa ou na casa da senhora boazinha? Vai bater na casa da senhora boazinha. E aí eu pergunto a você que é empresário, que é empreendedor, você quer ser mesmo, se você não for uma empresa beneficente, que aí é outro cenário, aí você tem recurso, você tem ajuda do governo, você tem incentivo, se você não for isso, cuidado para não virar a senhora boazinha, porque uma hora a senhora boazinha não consegue mais pagar as contas dela, né? Vai ser uma Madre Teresa de Calcutá, belíssima história, mas cuidado para a sua empresa não virar a senhora boazinha. Sua empresa não é uma empresa beneficente se ela não for uma empresa beneficente. E ainda assim, aí nós estávamos falando, só recapitulando, endividamento alto, risco de inadimplência alto, você não tem processo definido, você não tem meios de pagamento seguro, você quer vender a todo custo, mas se você corrige tudo isso, para você ter essa cultura de adimplência, eu tenho que fazer ações que estimulem a pontualidade. Mas ainda assim eu perdi. E vai acontecer, a inadimplência ela vai acontecer. Eu disse no começo, a inadimplência é como uma praga, você não consegue acabar. Se ela acontecer, e agora, Henrique, o que é que eu faço? Fiz tudo isso, mas o cidadão está devendo. E aí você começa com as ações. Primeiro, cobrança interna, administrativa ou terceirizada? O que é melhor? Qual é a tua atividade fim? A tua atividade fim é cobrança ou é vendas, ou é produção, ou é serviço? E aí você começa a misturar as coisas, porque você quer resolver sozinho. Não quero que ninguém receba o que é meu, não. Meu vendedor passa lá quando ele for fazer a visita e ele cobra. O que acontece com o vendedor? Eu sou vendedor há 500 anos. O vendedor ele quer bater a cota, ele quer bater a meta dele. E aí, ele quem cobra, ele vai fazer de tudo para negociar. Meu amigo, você está com o título em aberto, eu quero te vender de novo. Mas está caro para mim, eu preciso de um desconto. Ele vai tentar, ele vai ligar para você, seu fulano, seu João, estou aqui com um cliente X e ele está me pedindo um desconto para pagar aquilo e abrir e liberar o crédito dele. E aí você mistura as coisas, mistura venda com cobrança. Você precisa separar isso, você precisa ter uma área sua que cuide, uma pessoa que você tenha de cobrança, você precisa ter isso bem separado. Avalie seu negócio, estou falando em linhas gerais. Pode ser que alguém diga que não, mas lá na minha empresa é assim assado, vamos conversar, vamos trocar ideia. Terceirizar o serviço, eu não quero que você vá lá contratar a voz de terceirizado, não se trata disso aqui. É você avaliar, é melhor eu investir nisso
ou eu investir na minha real atividade, na minha atividade fim, me concentrar naquilo que de fato é o meu negócio, que é vendas, que é produção, que é serviços e não é cobrança. E você às vezes não sabe fazer ou não tem gente preparada para fazer isso. Faz sentido até aqui? Tá indo bem? Boa, então vamos embora. E guarde as perguntas que ainda temos uns minutinhos. Falava há pouco de segmentação de clientes. Vou voltar para aquele caso lá do começo que eu falei do Mackenzie. O Mackenzie é muito bom em lembrete. Aí você cria uma régua de cobrança. Não, eu tenho uma régua de cobrança padronizada. Eu pago todos os meses em dia. Também porque eu sou sócio de uma empresa de cobrança. Imagina um sócio de empresa de cobrança com inadimplência na praça. Aí a empresa está quebrada. Está ele e a empresa quebrada. Então eu pago em dia. Mas eu recebo, antes do vencimento, uns 10 lembretes. Olha, teu boleto vence semana que vem. Olha, teu boleto vence em 5 dias, parece que você vai morrer. Teu boleto está vencendo amanhã. Nossa, teu boleto venceu hoje. 500 mensagens para mim, que pago todos os meses em dia. Às vezes eu tenho vontade de dizer, eu vou atrasar esse troço aqui. Os caras pararem de encher meu saco com tanto lembrete. É importante o lembrete? Sim, mas na medida certa. Você segmenta o seu mercado, você segmenta os devedores da sua empresa. Então é preciso atentar para isso. Segmentação, cobrar certo na medida certa. E o contrário é verdadeiro. Eu mando só um lembretezinho para todo mundo. Não, para todo mundo não, você tem que segmentar. Tem um mau devedor, tem um mau pagador, tem um devedor ocasional, tem um devedor crônico. Então você precisa ter uma segmentação. Hoje existem ferramentas, empresas que fazem isso para você. Analisa o comportamento do teu devedor para que você faça uma cobrança na medida certa, na dose certa do perfil do inadimplente. Régua de cobrança customizada. Paga-se primeiro a quem cobra mais, a quem cobra rápido e a quem cobra melhor. Paga-se primeiro a quem cobra mais. Tem muitas empresas que dizem assim, eu tenho uma régua de cobrança, é o seguinte, atrasou, no 10º dia eu mando um e-mail para ele nem abre o e-mail. No 15º dia eu mando o SMS, SMS só se usa para pegar código. Ou seja, você precisa cobrar no primeiro dia. Se o devedor atrasou hoje, amanhã ele tem que ser cobrado. Espera um dia porque tem um vencimento de boleto, né? Mas ele tem que ser cobrado. Porque se ele pensa assim, não, eu atraso, mas eles só começam a me incomodar daqui a um mês, eles começam a mandar uma mensagem. E outra, passa 6 meses para ele pensar em me negativar. Aí ele vai pagar primeiro a quem? O banco é rápido, o banco vem em cima, atrasou, ele já está em cima de você. Mas você não, é a empresa boazinha. E a empresa boazinha não cobra das pessoas como deveria cobrar. Ser rápido, você precisa fazer isso. Competência da equipe. Você tem gente treinada para fazer cobrança? Você tem um profissional interno preparado que saiba fazer uma cobrança com firmeza e também com afeto? Cuide disso. Você tem que ter gente preparada para cuidar disso. Ferramentas de automação, já falamos sobre isso, que você utiliza tanto lá na prevenção, no processo de adimplência, como também você vai lançar mão dessas ferramentas quando ocorre a inadimplência. Negativação no Serasa. Você negativa? Não, porque meu inadimplente é alguém que está comigo há muitos anos, frequenta a minha clínica, está lá há tanto tempo, e aí eu não vou negativar porque ele é meu bichinho, meu coitadinho, e eu não vou negativá-lo. E ele não está nem aí para você. Aí tem empresas que dizem assim, eu não negativo, porque o mercado todo está negativado, ele já está devendo a Deus e o mundo. Eu negativar mais um a menos não faz diferença para a pessoa. Faz sim, porque na hora que ele precisar de crédito, ele paga a todo mundo e você, a senhora boazinha, ele não paga. Está provado, nós temos estudos mostrando, estatísticos, dentro da própria Voz também, mostrando que o que você acha que é gasto em negativar é investimento, porque o retorno que você tem, ele é maior do que o custo que você tem da negativação. Volto a dizer, não sou do Serasa, mas é uma ferramenta importante de ser lançada à mão. E sem pena, sem dó, sem piedade. A Voz tem um serviço também
uma das poucas empresas que fazem essa coisa de gestão da negativação, porque é um serviço de risco. Se o devedor, se o meu funcionário não fizer a baixa da negativação, processo contra a voz. Processo contra a voz sai caro pra caramba. Mas a voz também presta esse serviço de fazer para você a gestão da inclusão e da baixa da negativação. Estratégia ainda de recuperação, protesto, a mesma coisa. Hoje está muito mais fácil o protesto, ele é feito através de uma central única, que é o SEMPROT, onde você, dívidas até 1 ano, não paga mais os emolumentos, e outra coisa, evita a prescrição do débito, uma ferramenta muito importante. Voz também faz esse serviço de gestão do protesto para as suas empresas. Parâmetro de negociação. Você, depois que o cidadão saiu devendo, vou contar só uma história que está 30 segundos. O cidadão prestou um serviço, o cliente foi lá, comprou o produto e não pagou e ficou te devendo. E aí eu falo para esse empresário, olha, cria um parâmetro de desconto para essa pessoa que já saiu, que está te devendo. Cria uma condição especial, e eu estou falando para aquele débito que você já fez de tudo, cobrou, negativou. Agora você está pensando em levar a juízo, em entrar com uma ação judicial. Antes disso, porque se você entrar com ação judicial, você tem as custas, você tem o risco de não ganhar. E aí essa pessoa, esse empresário falava para mim, eu não acho justo dar desconto para alguém que usou meu serviço, foi embora e ficou me devendo. Tudo bem, não acho justo. Ele já foi embora, amigo, ele já não te pagou, você já não tem mais nada. Você vai gastar quando for para a justiça e talvez não receba tudo. Então você pode criar parâmetros e campanhas por um período determinado para determinado cenário. Cobrança jurídica. Voz judicializa também, outro serviço disponível. E para finalizar, quero falar aqui da parte mais importante que você precisa fazer. Eu falava lá no começo, o objetivo dessa palestra, criar uma cultura de adimplência, ver ferramentas importantes para utilizar e estimular você a implementar um plano de ação no seu negócio. Todo mundo sabe, antes disso, do que eu vou falar daqui a pouco, o que você precisa fazer é o seguinte, parar para avaliar a sua inadimplência. Pare, dedique um tempo para avaliar a inadimplência na sua empresa. Analise qual a sua cultura. Eu tenho uma cultura de adimplente ou eu tenho uma cultura de buscar inadimplência? Quando você diz assim, eu vou criar um método para buscar a minha inadimplência, você já está assumindo que você aceita a inadimplência. Você tem que criar um método para fomentar a adimplência, para que não ocorra a tal da inadimplência. Analisar a cultura. Está tudo bem? Deseja mudar? Não. Então deixa como está. Se não precisa, deixa como está e está tudo bem. Agora, se eu quero mudar, já pensou em fazer? Todo mundo aqui sabe o que é análise SWOT. Aí eu vou lá dizer, olha gente, a análise SWOT é uma ferramenta, todo mundo aqui conhece o que é a análise SWOT. Mas você já fez a análise SWOT da inadimplência na sua empresa? Já parou para pensar quais são os pontos fortes que você tem da sua empresa que te ajudam a dizer, eu vou ser mais austero nessa questão de crédito e de cobrança? Você às vezes tem uma empresa que você oferece todo o conforto, a melhor linha de produtos, o melhor atendimento, você oferece tudo de bom. Isso é uma força que você tem e você não sabe valorizar, porque ainda assim você quer vender a todo custo. Pare para fazer uma análise SWOT da sua inadimplência. Pontos fortes, Feita a análise SWOT, utilize a matriz impacto e esforço e elimine ações que você faz hoje que não te ajudam em nada. E implemente ações simples que podem te dar grandes resultados. Feito isso, acabou-se não, é cíclico, olha a setinha lá. Mensalmente, avalia a tua inadimplência, avalia o que está sendo feito, avalia o que foi implementado. Tá bom, tá satisfeito? Deixa como tá. Não tá? Avalia se a tua análise SWOT está legal, faz novamente uma matriz impacto e esforço, realinha o teu plano e acompanha isso ciclicamente. Essa é uma das principais coisas que você precisa fazer. Análise SWOT, não vou falar delas, que vocês conhecem muito, dei aqui
algumas ideias de coisas que você pode ter muito positiva, oportunidades e ameaças, e aí vá para a matriz impacto e esforço. Esse é o penúltimo slide dessa noite, porque estão me levantando uma placa ali de 5 minutos. Acabamos atrasando ali o início, mas vamos fechar já. Ações que você tem pouco esforço aqui embaixo e que te dão um alto impacto, você não tem que pensar 2 vezes. É ver e agir. Esforço pequeno, impacto positivo. Eu vejo e falo, não vou pensar 2 vezes, vou fazer. Exemplo, eu não tenho nada, eu não tenho um setor de cobrança na minha empresa. Colocar uma pessoa específica para fazer aquilo é uma ação simples, de pouco esforço, mas que pode te trazer um grande resultado. Ou, nossa, eu tenho hoje uma equipe, essa distribuidora que eu visitava me falava, eu tenho uma equipe de X pessoas, quase 10 pessoas, trabalhando só com cobrança e altamente insatisfeito. Ele paga 10 funcionários, ele investe em ferramenta, um investimento alto e um retorno baixo. Será que isso realmente está bom? Uma ação simples que você pode fazer. Eu vou procurar uma empresa especializada nesse assunto, e não precisa ser a Voz, tá? Eu vou procurar uma empresa especializada nesse assunto, terceirizo, muitas vezes com custo baixíssimo para a sua empresa, e vou me concentrar na atividade fim e vou fazer monitoramento. Aí eu quero ferramenta, eu quero uma empresa que me entregue resultado, dados analíticos. Uma ação simples com impacto alto, faça logo. O contrário também é verdadeiro. Eu tenho 10 pessoas cobrando, a cobrança está baixíssima, funcionário, investimento, e não tenho resultado. É esse pior cenário. Alto esforço, impacto baixo. Descarta isso. Não estou tendo resultado com isso. Descarta. Avalie, faça essa matriz impacto e esforço na sua empresa. E deixo aí uma das últimas frases daquelas. Perde-se clientes por inadimplência, não por um processo organizado e estruturado de cobrança. Não tenha medo de selecionar o crédito porque você está sendo rígido. Se você não fizer isso, você corre o risco de ter aquela história da empresa lá quebrada. E o que eu desejo a vocês é isso aqui, muita saúde financeira para o seu negócio.